Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, continuando, Coroa da Santidade, página 283, Daniel O'Connor, filósofo e teólogo dos Estados Unidos, e ele divulga a divina vontade no seu canal, né? E tem esse livro, Coroa da Santidade, que ele escreveu. E a gente está lendo, é um livro que é uma introdução para os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta. Então a gente lê e a gente reflete o livro, tá? É baseado no conhecimento que nós temos do livro do céu, amém? Da divina vontade. Hoje o tema é, estamos continuando, crescendo nas virtudes, modéstia e pureza. Jesus não fala palavras sobre essas virtudes para Luísa. Opa, claro que fala. Tá mal, enfim. Primeira coisa já tá errada, ele fala da pureza demais, gente, demais, até fala de deixar da roupa das pessoas, das mulheres, fala muito da pureza. A gente vai ter que procurar esse conteúdo no livro do céu para falar para vocês, então, porque se ele falhou, a gente não pode falhar. Nem sobre a importância delas, então desculpa. Ele fala assim: veja, mesmo as plantas, por estarem cobertas de folhas, flores e frutos, ensinam a honestidade. Aí, é um trecho do livro do céu sobre a pureza, é isso aqui, ó. Veja, mesmo as plantas, por estarem cobertas de folhas, flores e frutos, ensinam a honestidade e a modéstia que você deve ter com o seu corpo, mas você, perdendo qualquer modéstia e até a reserva natural que deveria ter, tornou-se pior do que os animais, tanto que não tenho mais nada para comparar você. Você era minha imagem, mas agora eu não te reconheço mais. Mas ainda estou tão horrorizado com suas impurezas que a mera visão de você me enjoa e você mesmo me força a fugir de você. Isso aqui é Jesus falando no livro do céu sobre a impureza, sobre a roupa. E é bem isso mesmo, é irreconhecível o ser humano hoje em dia, do jeito que o ser humano está se vestindo hoje em dia. Então, aqui está falando. Ele é um homem falando um monte de coisa. Então, olha o que ele está falando aqui. Hoje em dia, biquínis, mini-saias nem sequer existiam na época lá da Luísa. Nem havia vestimentas nem remotamente próximas dessas inovações modernas extremamente impuras. Jesus está repreendendo a humanidade, nos termos mais fortes, para começar, como de fato foi feito no início dos anos 20, dos séculos 20. Abandonar as diretrizes da modéstia que sempre foram acordadas há milhares de anos por pessoas civilizadas em todo o mundo, tanto cristãos como pagãos. É a partir dessa estrutura dada pelo próprio Jesus a Luísa que devemos entender as virtudes da modéstia e pureza. Muitos cristãos e católicos reduzem essas virtudes a nada mais do que evitar algumas contradições particularmente graves ou óbvias, o que é uma abordagem absurda a qualquer virtude, tão propensa ao fracasso quanto definir caridade como simplesmente não socar as pessoas no nariz no esforço de viver uma vida genuinamente amorosa. O que tem a ver modéstia com pureza, com matar, com violência, gente? Nada a ver. Então vou ter que pegar trechos do livro do céu amanhã para poder trazer para vocês para complementar. Portanto, sempre que procuramos conselhos sobre como viver essas virtudes, devemos ser muito cautelosos. Talvez mais aqui do que em qualquer outro lugar na escolha daqueles de quem a buscamos, pois é tristemente que muitos que hoje se apresentam como especialistas em teologia do corpo, ou modéstia católica ou qualquer coisa relacionada, sejam precisamente os mais ineptos em dar uma sólida e santa compreensão do mesmo. E, infelizmente, esse diagnóstico não exclui alguns dos oradores e escritores mais conhecidos e altamente promovidos sobre esses tópicos, mesmo nos círculos católicos ortodoxos. Mas se fala tanto sobre isso, Nossa Senhora nas suas mensagens, nossa, fala tanto de modéstia, a gente está vivendo aqui no Brasil tanto essa busca da modéstia, né? Aí, o que Jesus fala para mim sobre modéstia? Jesus fala que a gente tem que ser invisível. Ser invisível. Como que a gente tem que ser invisível? Sendo pessoas mais simples possíveis. Imagina que você é uma pessoa riquíssima, milionária. Como que você, sendo um rico milionário, tendo o próprio Jesus pessoalmente em você,
sendo rico, você sendo riquíssimo, né? Você anda na rua sem que ninguém perceba que você é rico. Como que é isso? Você vai vestir a roupa mais simples que você puder. Vai andar de chinelo, né? De sandália mais simples, o sapato mais surrado que você tiver, né? E vai usar a roupa mais simples, natural, sem chamar atenção, muito menos para o seu corpo. Muito menos mulheres, né? Usar cor, muitas cores. Como que é na divina vontade? A gente tem que imitar Maria. No livro Mística Cidade de Deus, claramente Nossa Senhora veste uma roupa muito simples, com o tecido mais simples possível. Jesus, ele usa uma túnica só. Essa túnica é única. Cresce com ele à medida que ele vai crescendo. Então, ele não tem mais que uma roupa no guarda-roupa, tá? Na Valtorta, fala que Nossa Senhora andava linda, maravilhosa, majestosa, com tecidos de seda. Mentira. Eu tenho certeza que a Valtorta, ela viu coisas que Jesus queria que ela visse, e o entendimento dela levou ela a ver Nossa Senhora vestida de seda, ou ela dimensionou isso, mas não. Eles eram pobres. Nossa Senhora nunca teria à disposição dela seda, dificilmente. Talvez numa situação ou outra, mas pelo que a gente entende da vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus deixa muito claro, ele mesmo contando como era a vida dele. Então era pobreza absoluta, ele andava descalço, né? Então, e na Mística Cidade de Deus explica bem baseado na vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu prefiro ficar mais com a visão e entendimento dado pela vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, junto, unido com o da Mística Cidade de Deus, que bate mais. Da Valtorta, ela tem muitos elementos riquíssimos, perfeitos, mas ela vê tudo de uma forma visão, ela vê visão. E a visão, ela não está lá no entendimento completo da cena. Então, ela está vendo lá, ela linda, maravilhosa, Nossa Senhora, porque ela guarda essa imagem de Nossa Senhora na mente dela constantemente. Ela imagina Nossa Senhora assim. Então, como ela imagina Nossa Senhora assim, dentro dela, a gente também imagina Nossa Senhora usando as roupas mais lindas que tem. Então, ela vê o que ela imagina também, entendeu? A visão dela não tem detalhes, assim, de entendimento de roupa. Ela vê detalhes de cheiro, detalhes de algumas coisas externas. Ela vê muitos detalhes de sala, de flores, de sol, de clima, que choveu, mas são coisas bem fáceis de notar. Mas detalhes de roupa, essas coisas, ela vê baseado na imaginação também que é usada. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Deus não vai atrapalhar em nada o entendimento do livro. Não vai atrapalhar em nada. Então, eu só estou esclarecendo aqui a modéstia de Maria. Ela era muito, muito assim, invisível. Ela trabalhava para ser invisível. Jesus deixa muito claro que Jesus e ela eram pessoas pobres e os dois trabalhavam essa invisibilidade, essa transparência total de que as pessoas, quando chegassem perto deles, podiam se aproximar deles tranquilamente, né? Jesus, ele fala claramente que era a pé que eles andavam a pé mesmo. Nunca falou de burrinho. Para Maria Cecília Baide não tinha burrinho. Então, às vezes, quando fala que tinha carro, que tinha burrinho, é muito estranho, porque não entendo por que a Maria Cecília Baide recebeu que não tinha burrinho. A Mística Cidade de Deus também não falou de burrinho, uma ou outras vezes, falou só no nascimento, quando ela estava grávida, só. Na outras vezes falou que era tudo a pézão mesmo. Mas só que essas coisas são detalhes tão, assim, bobos, que não vale a pena a gente ficar preso nisso. É ridículo você ficar preso em detalhes desse tipo. Mas como a gente está falando da modéstia e pureza, e Nossa Senhora e Jesus, eles eram o maior exemplo disso para nós, porque eles são os mestres, os reis do céu e da terra, os dois. Ela é a rainha, ele é o rei, então eles são o nosso modelo. Então, como modelo, é importante a gente lembrar como era a modéstia de Jesus e de Maria, tá? Então, Jesus, ele é super simples, a roupa dele era única, não, crescia junto com ele não precisava tomar banho, tá, gente? Ele e Nossa Senhora nem precisava tomar banho. Que absurdo! Não precisavam. Eu não acredito! É verdade. Eu acredito.
que Jesus e Maria eram mais anjos do que seres humanos. Eles eram filhos da divina vontade plenamente. Eu acredito que Nossa Senhora nunca precisou ir no banheiro ter fezes. Ela não tinha nenhum tipo de podridão dentro dela. Jesus a mesma coisa. Eu acredito que Jesus nunca precisou ir no banheiro para fazer o número 2. Eu acredito, é o que eu entendi de tudo que eu li até agora. Então vocês podem achar que é um absurdo isso, mas é isso. É isso. Nós somos podres. Nós somos contaminados pelo pecado original. Nós recebemos essa situação de impureza. Eles não. Jesus e Maria não. Eram mais anjos do que vida. Viviam mais assim. E a Luísa, com certeza ela tomava banho na cama, né? Ela devia ter essas situações, mas deveria ser o mínimo possível. Tenho certeza. Eles não dão detalhes da vida de Luísa nesse detalhe mas ela falava que ela tinha que passar por isso, de ser limpada, de ser cuidada pela família, né? Ela tinha uma prima, algum parente que ficava com ela constantemente, cuidava desses detalhes também com ela. Mas ela era mínimo, porque ela não comia, era só Eucaristia, ela não tinha o que sair dela. Então, com certeza, era o mínimo que ela ficava suja. O mínimo. Por causa que ela também era filha da Divina Vontade. Agora, nós que vamos ser filhos da Divina Vontade. Olha, eu espero mudanças. Eu falo para Jesus, eu estou esperando as mudanças. Eu peço as mudanças. Quando eu estiver plenamente vivendo na Divina Vontade, né, eu quero mudanças, eu quero perceber mudanças. Se não tiver, eu não vou ficar preocupada, mas eu espero mudanças. Eu espero mudanças na nossa vida. E, então, assim, diante dessa teologia do corpo, né, da gente cuidar do corpo, a gente buscar a modéstia e a pureza, é castidade, tá? Castidade do casamento, do seu relacionamento conjugal. Tem uns cuidados aí referente à sexualidade, né? Buscando ler a teologia do corpo. E um livro que eu indico para vocês é o livro do professor Felipe Aquino sobre a sexualidade do matrimônio. Ele explica plenamente como tem que ser a pureza da castidade no matrimônio. É muito importante a gente buscar esse entendimento desse livro do porquê? Porque ele é casal, foi casado, ele é viúvo. Então, ele viveu casado, e a pessoa que viveu casado e tem entendimento estudioso, professor de teologia, filosofia, né, mestre nesse conhecimento, e o livro dele foi, a introdução do livro dele, o prefácio foi de um bispo, sabe? Então vale a pena a gente ler o livro do professor Felipe Aquino sobre sexualidade, a sexualidade do casal. Eu quero ver o nome do livro, se eu acho aqui. Vou ver se eu pesquiso para vocês, porque eu acho que é importante ler. E ler a teologia do corpo, fazer o curso lá do padre Paulo Ricardo sobre teologia do corpo, tá? Mas os padres, eles não sabem muito como direcionar a gente para essa... São alguns padres, né? É unidade e vida sexual do casal. Tem vários... É vida sexual no casamento. O livro é uma capa vermelha. Vida sexual no casamento. Professor Felipe Aquino, tá? Busquem esse livro lá. Muito importante esse livro, tá? Eu vivo a sexualidade que ele ensinou nesse livro. Eu vivo essa sexualidade. Então, eu não vou dar detalhes aqui, mas se você quiser ter essa harmonia conjugal, né, e sexual na sua casa, do casal, tem várias palestras do professor Felipe Aquino na Canção Nova Play, busque lá, né? E tem um livro, A Vida Sexual no Casamento, que é para você ver se tem, de repente tem um audiolivro dele, dá uma procurada se tem o PDF desse livro também, às vezes tem, tá bom? É importante vocês buscarem esse livro, é R$29,90 o livro, tá vendo aqui no Mercado Livre, então vale a pena vocês buscarem ter esse livro, é muito importante para você que é casal, e a sexualidade é muito importante, não pode negar sexo para o seu esposo, tá? Você que é esposa, e nem o esposo pode negar o sexo para você, tá?
Então, assim, tem muitas particularidades na minha vida conjugal, eu só falo isso no privado para quem precisar, tá? Mas aqui eu não vou falar. Aqui, publicamente, eu não vou falar, não. Porque são temas muito particulares, né, da minha vida particular. Então, nesse caso, eu não abro mesmo. Só se for para poder ajudar alguém que precisa. Daí eu posso abrir, mas fora isso, eu guardo para mim, tá? Aí ela fala que quando se trata do entendimento adequado da teologia do corpo, recomendo antes de tudo a teologia do corpo próprio, que foi o próprio Papa João Paulo II quem escreveu na sua totalidade e pode ser facilmente encontrado online. Em segundo lugar, recomendo, né, ele fala que as obras de Alice von Hildebrand, esposa do grande teólogo Dietrich von Hildebrand. Eu, no caso, indico essa obra do padre professor Felipe Aquino da Canção Nova. Por modéstia, recomendo o livro Vestir-se com Dignidade, de Colin Hammond. A minha esposa endossa sinceramente este livro e ela incentiva qualquer mulher a ler tanto uma história completa quanto sugestões maravilhosas de roupas modestas, tão dignas de comportamento. Se alguém deseja diretrizes específicas para a modéstia, recomendo que procure orientações claras sobre o mesmo diretamente do Vaticano entre as décadas de 1920 e 1950. Até o momento em que escrevi, Jude Brough publicou um post útil sobre o assunto na EWTN de 14 de julho de 2006. O venerável Papa Pio XII deu muitos ensinamentos relevantes sobre esse assunto. E o cardeal Pompili, cardeal vigário do Papa Pio XI, deu bons padrões de claros em 24 de setembro de 1928. Em todas essas normas pode-se descobrir facilmente que modéstia realmente significa. Não como é distorcida pelas vozes e autores de hoje que ignoram milhares de anos de tradição referentes a como cada sexo deve cobrir o corpo. Agora, se alguém é tentado a condenar essa abordagem como vivendo no passado uma condenação, aliás, sem valor, então eu lembraria essa pessoa que o Vaticano ainda implica o código de vestuário até hoje, de tal maneira que muitas mulheres católicas nem poderiam pôr os pés neste lugar sagrado. O centro terrestre de sua fé, da maneira como costumam de se vestir, isso é claro, por sua vez, tem sua própria resposta. Sim, mas esse é o Vaticano, um lugar sagrado cheio de padres e bispos. Eu sou apenas sobre meus empreendimentos diários. Obviamente, não posso esperar que me vista tão modestamente nesses casos quanto no Vaticano. Então, assim, não tem nada de errado a mulher vestir calça, tá? Não tem nada de errado a mulher vestir calça. Tá bom? Na minha paróquia, eu tenho que ser invisível. Então, como que Deus fala pra mim? Você vai ser invisível. Como ser invisível? Você vai ser igual a todo mundo. Não se preocupe com os padres, não se preocupe quando você está sendo invisível. Eu prometo pra você que você não vai causar nenhum tipo de problema com ninguém. As pessoas vão ver você como uma irmã. Pode ficar em paz. Não precisa. Se você está sendo invisível, se você está usando a roupa lá que é igual a todo mundo, você pode ter certeza que o padre vai te olhar como sendo invisível mesmo. Então, Jesus, ele garante para mim isso. E é realmente assim que acontece. Nunca vi nenhum olhar estranho para mim por causa da minha roupa. Nunca. Desde que eu estou vivendo dessa forma. Invisível. Totalmente invisível. Igual a todo mundo. Sabe? Igual a todo mundo que vai na igreja, que vai lá e usa seu uniforme, usa a calça social preta, né? As mulheres e homens, todos são iguais. Todo mundo usa calça preta e uniforme, né? Da camiseta da liturgia. Então, nós também temos a nossa camiseta e nós temos a nossa calça. Então, a gente usa a roupa compatível para isso, tá bom? Não tem nada de errado nisso. Todos os ministros também da Eucaristia usam calça social preta também, né? E sapato preto e tudo dá certo. Nada sai da modéstia, nada. Todo mundo tem o seu cuidado, as mulheres usam uma camiseta que cubra mais a parte do corpo ali da calça, cobre tudo, não fica aparecendo nada. Então, assim, tem todo um respeito muito cuidadoso, a gente pode andar tranquilamente ali, né, no altar, fazer tudo que tem que fazer tranquilamente, não tem problema nenhum. Então, não é agora, uma coisa que Deus colocou pra mim, a mulher que quer usar saia, a saia, ela é tão feminina que chama mais atenção do que quando a mulher estiver usando uma calça com uma camiseta por cima cobrindo tudo. Então, se você quer ser invisível, seja igual a maioria das pessoas, né? Não tem porquê. Quer ser feminina? Usa uma roupa
faz um corte de cabelo feminino, usa um brinco. Jesus deixa claramente, usa um brinco, passa um batom, faz uma maquiagem, né? Mostra que você é feminina, né? Que você se cuida. Outra coisa que ele fala pra mim, o sapato de mulher, usa um sapato feminino, preto, de feminino, não de homem. Desculpa. Então, assim, Jesus, ele fala mesmo sobre essas coisas, né? Sobre essas coisas. Ele deixa muito claro pra mim como que tem que ser. Eu pergunto e falo como que... Ele me dá sérias coordenadas de como ser invisível o máximo que eu posso. É invisível. O que quer dizer isso? As pessoas vão olhar pra você, nem vão lembrar que viram você. Tá? Você estava ali. Mas quem estava ali era Jesus. Se você fez alguma coisa especial, é Jesus quem fez, você não vai fazer nada especial. Tudo que você faz é Ele, você representa Ele. E Ele era simples, 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 você tem que ser simples, 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 simples. Então, assim, se você quer vestir um vestido, o vestido chama muita atenção na missa. Chama muita atenção. Então, eu acho que Nossa Senhora não iria vestir vestido lindo, bonito, com preguinhas e tal, não ia. Ela usava roupa muito simples. Na Mística Cidade de Deus, eu não sei qual capítulo que é, mas ela fala que era uma roupa super simples. Sem nenhum detalhe especial, nenhuma fitinha, nenhum detalhinho, nenhuma florzinha, nada, nada, nada. Era bem cinza, era meio cinza, claro, a roupa dela, sabe? Bem simples mesmo. Constantemente ela vestia sempre essas mesmas roupas. Ela quando foi aí explica na Mística Cidade de Deus, quando ela foi pro convento lá, pro templo, né? A mãe dela fez um monte de frufru pra ela doou tudo. E ela mesma fez as roupas dela depois, falando que ia ser sempre a roupa do jeito que ela queria, simples. Entendeu? E ela tinha 1, 2, 3 peças só no guarda-roupa. Mantinha sempre limpinho, passadinho. Era essa a roupa de Nossa Senhora, era meio cinza, ela mesma fala. Cinza, para não chamar atenção, para não chamar nada de atenção, nada. Era a vontade de Deus que fosse assim, então ela fazia a vontade de Deus, a mulher... Então, gente, é assim que tem que ser. Claro que a gente não precisa vestir cinza igualzinho Nossa Senhora, mas tem que ser uma roupa mais invisível possível, mais simples possível, né? Se você quer usar uma imagem de Nossa Senhora, pode usar, né? Se você quer usar uma imagem de Luísa, pode usar, né? Uma frase escrita na frente para evangelizar, pode usar, tá bom? Mas que seja roupas que te mostrem assim que você é uma pessoa normal, simples, sabe? Sem chamar muita atenção. É isso que Deus fala para mim constantemente sobre a modéstia, tá? Não entraremos em detalhes aqui, aqueles que não desejam descobrir por si mesmos que o padre... já falei detalhes, eu acho que eu falei detalhes até demais, tá bom? Eu acho que tudo que ele tá falando aqui é muita coisa. Ele tá falando muita coisa aqui. Escolas católicas, teologia do corpo, não, acho que não, sinceramente, quem quiser ler a página 284, 285 e um pouco 286 sobre isso, tá? A pureza é uma virtude tão rejeitada hoje em dia que apenas ser um bom católico não é mais suficiente, pois muitos deles sucumbiram à impureza mundana em um grau que não reconhecem. Portanto, sem uma atitude de julgamento ou qualquer sinal de superioridade, devemos, no entanto, ter cuidado para garantir que nossas próprias vidas estejam completamente livres dessa impureza que satura tanto o mundo como a Igreja hoje. E devemos nos esforçar, por exemplo, numa humilde para inspirar outras pessoas, exemplo humilde, esforçar, por exemplo, humilde para inspirar outras pessoas a renovar sua compreensão e vida de virtude da pureza. Então, a gente vai ver se traz algumas coisas de virtude da pureza amanhã pra gente do Livro do Céu, tá bom? Vou fazer uma união de conteúdos da pureza, para poder vocês entenderem mais sobre a pureza que Jesus deseja para os filhos da divina vontade. Mas assim, resumindo, pureza, né, castidade, essas coisas, eu lido com homens, porque eu tenho que cantar na missa e muitas vezes precisei cantar com esses homens, só eu e eles. Nunca, gente, garanto pra vocês, nunca já tive acesso a muitos homens mesmo. Meu marido já viu eu sozinha
chegou em casa e viu eu com o meu músico do meu grupo aqui na minha casa, só eu e ele. Nunca dei um só motivo para nenhum músico pensar algo que pensasse na possibilidade de algo sensual comigo. Nunca. Eu trato eles de uma forma tão perfeita, na pureza, no respeito. Eu trato tão bem, sabe? Com um cuidado tão grande que eu nunca fui desrespeitada. Nunca nem um olhar eu percebi, sabe, que viesse contra mim, assim, para poder me ver na forma sensual. Nunca, nenhuma sensualidade. Eu nunca vi. Se aconteceu na parte deles alguma coisa, somente uma vez que um deles falou para mim que a esposa estava com ciúme de mim, porque a gente estava cantando num casamento, e no casamento eu me arrumei bastante para poder cantar no casamento. Eu coloquei, fiz unha, fiz cabelo, fiz maquiagem, então, mas eu tava com a roupa modesta de sempre, né? E ela ficou com ciúme. Foi a única vez que aconteceu isso, porque ela ficou com ciúme de ver que eu tava bonita, mas depois eu esclareci pra ela que o respeito é uma coisa que eu prezo demais, né? Que era um casamento, eu tinha que estar, né, de acordo com o casamento, né? Eu queria vender a minha imagem, entre aspas, para cantar em casamentos naquela época. Eu estava querendo cantar em casamentos e ganhar dinheiro com isso naquela época, naquele momento, naquela ocasião. Então, eu expliquei para ela que era a minha intenção, né, estar bem ali colocada para as pessoas pegar o meu cartão e me contratarem para outros casamentos. Então, eu tinha essa intenção. Eu fiz um vídeo na época para poder mostrar isso, né, tirar foto e tal, para poder... Então, tinha toda uma intenção. Então, eu expliquei para ela que não era para poder chamar a atenção do esposo dela de forma alguma. Daí ficou muito certo isso, e o respeito até hoje se mantém. Eles são casais da pastoral familiar junto comigo, e o respeito entre nós é muito importante, tanto que a filha deles de 15 anos veio trabalhar com a gente na nossa empresa por um tempo. E meu marido ficou muito tempo com ela, só ele e ela, numa sala, constantemente, só os dois, ele ensinando muito serviço para ela. E o respeito que meu marido também tem para com as meninas é muito grande. Elas nunca viram atitude de sensualidade do meu esposo, nunca, gente, tenho certeza absoluta, tanto que as meninas que trabalham, a menina que mais tempo trabalha com a gente, ela é muito recatada. E ela preza muito a modéstia. Ela é muito santinha mesmo, uma pessoa maravilhosa. E ela preza muito, então ela estava sempre presente ali. Ela sempre estava presente ali. E ela é muito honesta, muito honesta. Se tivesse alguma coisa errada, ela tinha saído da empresa. Porque ela é muito mesmo... Ela tem um escrúpulo muito forte, muito forte. Eu converso muito com ela, então, que a gente fala de igreja, fala de coisa... E aí eu saberia que se ela saísse da empresa, eu tinha que ficar esperta, né? Alguma coisa assim, e eu iria perceber, e Deus não deixa nada escapar de mim, gente. Tudo chega aos meus ouvidos. Jesus não deixa eu ser enganada de jeito nenhum diante das situações que estão acontecendo na minha casa. Nem com os meus filhos, nem com o meu marido, nem com ninguém. Tudo se resolve. Com os meus filhos, quando aconteceu, os meus 2 filhos, né, principalmente mais novo, quando ele viu vídeos de sexualidade, tudo, eu, né, fiquei sabendo. Não tem como fugir. As coisas, sabe, aparecem pra gente. Mesmo que você não esteja prestando atenção, mas Deus, quando você está na divina vontade de Jesus, Ele te cerca. E Ele não deixa que você saia que você tenha oportunidade de sair da ordem que Ele deseja. Então, quando você está vivendo a divina vontade, é a divina vontade que rege a sua vida, e as coisas são muito coordenadas. Então, todas as falcatruas que meus filhos fizeram, tanto o mais velho como o mais novo, independendo da situação que foi, independente se foi pureza, tudo foi impureza referente a isso, que os 2 adolescentes já. Tudo o que aconteceu aqui até hoje foi muito coordenado por Deus, mostrando para mim, revelando para mim tudo o que eles faziam de errado, como que eu tinha que abordá-los, como que eu tinha que conversar com eles, tanto que eu conversei com meus 2 filhos e falei com eles quando o primeiro tinha 11 anos, o mais novo tinha 11 anos e o outro estava com 13 anos, eu conversei com os 2, falei sobre camisinha, falei sobre mulheres, como que são as mulheres hoje, falei sobre o sexo,
Falei tudo, mas eu falei tudo declaradamente. Aí você me pergunta, por que você falou e não foi seu esposo? Meu esposo não tem essa capacidade. O meu esposo, ele não consegue. Ele tem uma trava, um bloqueio, que ele não consegue falar com os filhos sobre sexualidade. Então, Jesus me deu essa graça de ter coragem de falar. Então, eu falo mesmo. Falo tudo que tem que fazer, falo tudo, se deixar eu mostro em vídeo, mostro em foto, sabe? Não tenho medo de falar, falo de pornografia, falo de masturbação, falo como que é, a sensação que tem, o que produz isso. Falo tudo, não tenho vergonha de falar pra vocês que eu faço isso. Porque eu faço mesmo. Aí eu mostro os vídeos do padre Paulo Ricardo pra eles verem, falo pra eles verem, mas eu não forço a natureza deles. Eu só falo a verdade. Essa é a realidade do mundo hoje. Vocês tenham paciente. O mundo é esse que tem aí fora. As mulheres fazem tudo isso aí. Elas que dão a iniciativa hoje, elas que tiram a virgindade dos homens, não é os homens que tiram a virgindade delas. Se você for namorar uma menina, ela quiser sexo, é assim, assado, tem que se comportar. Você sabe que se você engravidar essa menina pro resto da vida, a responsabilidade, eu não vou assumir no seu lugar. Você vai ter que parar de estudar, trabalhar para sustentar o seu filho, se você tiver. E pro resto da vida você vai pagar o que tiver que pagar. Se você não pagar, eu mesmo mando você pra polícia. Eu mesmo mando te prender. Eu não vou nem esperar a menina dar parte na polícia pra você. Eu vou dar parte na polícia, porque você não quer pagar a pensão. Né? E se você sumir no mundo, eu vou dar um jeito de descobrir. Em último caso, eu vou sustentar o seu filho. Em último caso, se você sumir no mundo e eu não puder, né, e não tiver outro jeito. Isso é o último caso. Mas só que eu vou sempre estar esperta. E você quer ser feliz, não permita que a luxúria faça parte da sua vida. Explico claramente para ele, isso aí é atraso de vida total. Quer ser feliz, quer conquistar as coisas que você sonhar, quer ter tudo o que você imaginar para você? Então, fuja das paixões, fuja dos vícios, né? Sobre masturbação, falei para eles claramente como que funciona no cérebro, o mal que faz na vida deles, como eles vão ser prejudicados em tudo na vida deles, até no trabalho por causa disso. Expliquei muita coisa para eles que Deus me deu a graça de entender, né, e conhecer. Então, claramente, eu falo muito sobre pureza com os meus filhos. Eles são homens, eu sou mulher, eu não tenho vergonha absolutamente de assumir o meu papel de ser a mulher que precisa falar desse assunto, porque meu marido não gosta de falar. Então, eu respeito, eu não forço na natureza de nenhum ser humano da face da terra. Mas a minha parte eu sempre vou fazer, porque a boca da gente é a graça que Deus nos deu, a graça de a gente se comunicar e fazer a vontade divina na nossa família. Então, muita coisa é a partir do diálogo. O diálogo é a base para viver a divina vontade. Constante. Isso é muito importante, tá bom? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Aí amanhã eu vou ver se eu pego alguns trechos aqui da pureza. Se eu lembrar, se Deus quiser, a gente vai lembrar e vamos fazer. Jesus, eu confio em vós, fiat.